Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui no ArcGIS Pro, né? Eu tô com o projeto da Bacia Hidrográfica do Rio Boacica, que é um afluente do Rio São Francisco. A gente tem aqui a imagem de radar, né? A imagem CRTM, com as informações de altitude do terreno. A gente tem a drenagem que foi delimitada de forma automática a partir dessa imagem de radar e o limite da bacia hidrográfica, certo? E aí a nossa intenção com esse vídeo de hoje é mostrar como delimitar o rio principal dessa bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Boacica. Se a gente perceber, os rios que são criados, os rios e riachos que são extraídos de forma automática da imagem CRTM, ele é bem compartimentado, fragmentado, porque a cada nó, né, a cada encontro com um novo afluente, ele cria nós e aí ele vai segmentando os rios e riachos a partir desses nós. Mas quando a gente faz algumas análises hidrológicas e análises de bacia hidrográfica, a gente precisa muitas vezes ter o vetor do rio principal inteiro. Por exemplo, fazer o perfil longitudinal do rio principal. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma forma relativamente simples. Né? A primeira coisa, a gente precisa criar uma nova camada vetorial, ou seja, um novo shapefile. A gente vai vir aqui, ó, View, Catalog. Dentro da pasta onde você está trabalhando, você vai clicar com o botão direito, New, Shapefile, e vai criar essa nova camada vetorial. Vou chamar essa nova camada vetorial de rio principal Boacica. A geometria da linha vai ser Polyline. O sistema de coordenada vai ser o mesmo da imagem CRTM, a zona 24S, siglas 2000, e vou clicar em Run. Ó, ele já dá a mensagem aqui que a feição foi criada com sucesso. Voltar aqui, ó, já está aqui. Só que se eu desligar aqui as outras camadas, vocês vão perceber que esse rio principal ele está vazio. Então, com base nessa drenagem que foi extraída automaticamente, a gente vai criar o rio principal, o vetor do rio principal dentro dessa camada aqui, rio principal. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em Edit, Create, vou selecionar aqui, ó, rio principal, vou aqui em Edit, deixa ativado essa ferramenta aqui, Snap, certo? Deixa ela ativada. E eu tenho aqui, ó, algumas opções de traço, né? Eu poderia simplesmente pegar aqui, ó, Line e ir clicando e desenhando aqui a linha do rio principal, né? Onde eu acredito que seja a linha do rio principal. Mas tem uma outra ferramenta aqui, ó, chamada Trace, que ela é muito mais simples e muito mais rápida, né? A gente consegue otimizar o trabalho e ela funciona da seguinte forma: eu vou dar um clique inicial, onde eu acho que inicia o rio principal, e eu simplesmente vou seguindo esse caminho que eu acredito que seja o caminho do rio principal com o mouse. Eu vou fazendo o percurso com o mouse. Ó. Eu não estou clicando, eu simplesmente estou seguindo o percurso com o mouse. E aí eu vou seguindo esse percurso e ele automaticamente ele vai fazendo o desenho do rio principal, né, do que eu estou acreditando ser o rio principal do Boacica. Cheguei no final, eu dou dois cliques. Ó, dei dois cliques, ok. Eu volto aqui, ó, em Edit, eu salvo o que eu acabei de fazer, volto aqui em Edit e eu limpo para ele desselecionar, limpar a seleção, Clear. Limpei a seleção. Aqui está o desenho do rio principal. Vou colocar aqui em conteúdo, ó. Vou tirar aqui, ó, a drenagem e a gente tem o desenho do rio principal, feito de uma forma bem mais rápida, bem mais simples, usando a drenagem extraída automaticamente como referência, mas criando um vetor único para o rio principal.
Ok, feito isso, aí eu já consigo fazer outros procedimentos, como por exemplo o perfil longitudinal do rio principal. Para construir o perfil longitudinal do rio principal, eu preciso de dados de altitude, né? E aí existe um procedimento que está aqui ó, em análise tools, interpolate, ó, interpolate shape, em que eu vou pegar a imagem SRTM, né, que a gente está trabalhando, vou pegar o rio principal, Boacica, que a gente acabou de extrair, e vou rodar essa ferramenta para que o shape do rio principal extraia a informação de altitude que está na imagem SRTM, no modelo digital de elevação. Eu simplesmente peguei o modelo digital de elevação na primeira opção, o rio principal na segunda. Esse daqui é o nome que vai aparecer, né, na camada que está salvando aqui dentro da pasta. O Z-fator é 1, porque os dois estão no mesmo sistema de projeção, mesmo dado. Método bilinear e clico em Room para fazer esse procedimento. Ele está extraindo a informação de altitude para o shape, ó. Interpolate shape com sucesso. Volta aqui em Contains e ele criou essa outra camada aqui, ó. Vamos entender a diferença. Eu vou abrir aqui a tabela de atributos do rio principal que eu desenhei. Tá aqui, ó, shape, polyline, tá? Essa é a tabela de atributos. A tabela de atributos do shape, onde foi extraída a informação de altitude, ela aparece assim, ó, polyline Z. Então, uma tá só polyline e a outra tá polyline Z, deixando claro que tem a informação de altitude. Vou fechar aqui. E para construir o gráfico do perfil longitudinal dessa camada, a partir dessa camada que tem informação de altitude, eu deixo ela selecionada, venho aqui em Date, Create Profile Graphic. E aí ele vai criar um gráfico do perfil longitudinal do rio, a nascente aqui no ponto mais alto e a foz aqui onde ele se encontra com o Rio São Francisco. A gente consegue ver algumas áreas de maior energia potencial, né? Aqui próximo à nascente, nessa área aqui e nessa outra área aqui, certo? Fazendo a interpretação aqui desse gráfico. E a gente também consegue aqui, na propriedade aqui do gráfico, mudar essas informações de título, o eixo horizontal e o eixo vertical. Eu posso colocar perfil longitudinal do rio Boacica. Distância horizontal e elevação ou altitude. Percebe que ele mudou aqui, ó, automaticamente. E aí, por último, consegue salvar, né, exportar esse gráfico em formato JPEG ou PNG e inserir no trabalho. Ok, por hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que ajude o maior número de pessoas possível.